Olá, olá, sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico e diretor do Instituto High Nutrition, e nós vamos conversar sobre exames laboratoriais e síndrome de ovário policístico. Então, para começar o nosso bate-papo, bom, a síndrome de ovário policístico, pessoal, ela tem evoluído muito o entendimento metabólico do que acontece. No entanto, que nós já sabemos que a melhor forma de nome que poderia ser dado não é síndrome de ovário policístico, e sim síndrome metabólica ovariana. O ovário ser policístico não é o início do problema. O ovário ter a presença dos cistos é o resultado do problema. Hoje, pessoal, quando nós estudamos a síndrome de ovário policístico, nós sabemos que o início do problema é no sistema nervoso central, principalmente, pessoal, por sinapses de controle negativo. Então, o que acontece? Num paciente normal, a produção hormonal faz com que nós tenhamos um feedback negativo na liberação do hormônio gonadotrófico pelo hipotálamo, que atua ali na pituitária, e aí eu também tenho aqui o feedback negativo dos hormônios sobre a pituitária, e isso faz uma regulação do hormônio luteinizante e folículo estimulante. Os estudos mais recentes mostram que as sinapses inibitórias hipotalâmicas, elas não estão respondendo como deveriam. Então, esse hipotálamo, ele libera mais hormônio gonadotrófico do que deveria, fazendo com que a pituitária libere mais LH. Então, o hormônio luteinizante na síndrome de ovário policístico, ele tem uma amplitude maior, e ele tem o que nós chamamos de ondas de LH. Por isso, é estudado no ovário policístico a relação LH-FSH, que é uma divisão entre os dois hormônios. Esse LH, ele vai atuar principalmente estimulando ali a produção de hormônios androgênicos, né, pelos ovários. E isso vai aumentar esses níveis, né, de resposta androgênica, que não vai permitir que ocorra esse feedback negativo. Junto com isso, nós temos uma resistência à insulina, que diminui os níveis de SHBG, que é a globulina transportadora de hormônios sexuais. Quando essa SHBG diminui, aumenta a minha taxa de testosterona livre. Testosterona livre pode interagir mais com o receptor androgênico, AR, né, receptor de hormônios androgênicos, ou a testosterona livre pode ser convertida a mais DHT, chamada de dihidrotestosterona, pela ação da 5-alfa-redutase, e isso tem efeitos de insurtismo, de virilização, principalmente na mulher. Então, hoje a gente sabe que o início de toda essa fisiopatologia está no sistema nervoso central e não no ovário. Na verdade, o ovário está sofrendo por essas alterações. Perfeito? Não existe um tipo de ovário policístico. Hoje nós sabemos que temos no mínimo 4 classificações de síndrome de ovário policístico, e estas classificações estão relacionadas aos sintomas ou às manifestações clínicas que essas mulheres apresentam. No caso mais grave, é a mulher que tem o hiperandrogenismo, o insurtismo, né? Ela não tem ciclo menstrual, né? E ela tem ali as características da virilização. Este é o caso mais grave, o nível mais severo, que, na verdade, se vocês pararem para observar a população de mulheres, na verdade, esta é a síndrome de ovário policístico mais rara. Na verdade, não é a mais prevalente nas mulheres. A mais prevalente nas mulheres, pessoal, é uma síndrome de ovário policístico com uma relação maior de resposta androgênica, uma resistência à insulina e com irregularidades menstruais.
Na verdade, não é a mulher que apresenta anovulação ou ausência, mas sim ela tem irregularidades de ciclo, o que também dificulta a questão da gravidez. Mas esta é a mais predominante, perfeito? Muito bem. Quando nós olhamos para, então, a fisiopatologia da síndrome de ovário policístico, nós sabemos que existem questões genéticas. Então, filha de uma mulher de ovário policístico tem maior chance de ser uma mulher também portadora de ovário policístico, mas a gente sabe também dos poluentes ambientais, dos desreguladores, dos disruptores endócrinos, xenobióticos, que também podem interferir diretamente na ação hormonal, e isso pode levar ali a desencadear, né, a fisiopatologia da síndrome de ovário policístico, promovendo um aumento do hormônio gonadotrófico, um aumento do LH, isso promovendo também uma resistência à insulina, que vai atuar sobre os ovários, promovendo a resposta androgênica. Mas também, pessoal, existe na síndrome de ovário policístico a glândula da adrenal, que ela também é estimulada e tem uma relação com o aumento de SDHEA, que é um pró-hormônio liberado em grande concentração pela glândula adrenal. Muitas vezes eu tenho alunos que falam assim, professor Luiz, eu estou com uma mulher de síndrome de ovário policístico e a testosterona dela está normal. Sim, a testosterona dela pode estar normal, porque ela pode ter o SDHEA aumentado e a testosterona está normal. Então, pessoal, os primeiros hormônios que eu... e uma relação importante, pessoal, da síndrome de ovário policístico, resistência à insulina, ganho de peso, sobrepeso, síndrome metabólica, dislipidemia, processo inflamatório, isso também acompanha a mulher de síndrome de ovário policístico, e é por isso que eu comecei falando para vocês que a melhor forma de chamar essa patologia seria síndrome metabólica ovariana, tá? Bom, os primeiros hormônios para fazer a investigação e acompanhamento seria a dosagem do LH e o FSH. O melhor momento para síndrome de ovário policístico é estar entre o segundo e o quinto dia do ciclo, que nós chamamos de fase folicular inicial. Né? Esta fase, pessoal, é a fase que melhor reflete a fisiologia ovariana, porque ela não está sofrendo influência, né? Porque se eu pego, por exemplo, mais na fase folicular mais tardia, eu vou pegar muito próximo da ovulação. Eu sei que eu tenho predominância estrogênica. Se eu pego, por exemplo, lá na fase lútea, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma predominância de progesterona. Então, não é a fisiologia ali que eu estou vendo, a relação mais fisiológica. Eu já estou tendo um impacto maior frente às fases. Então, nesses de 2 ao 5º dia, eu tenho ali uma representação melhor da fisiologia ovariana. E aí nós vamos fazer a dosagem do LH e do FSH e fazer uma divisão. O valor do LH dividido pelo valor do FSH. O normal, uma mulher que não possui ovário policístico, esta divisão do LH sobre o FSH, ela vai ficar o mais próximo possível de 1. Mas é aceitável 1,2, 1,3, 1,5. Ela não pode atingir 2, porque a relação de 2, de 3, já é ovário policístico. Então, ela tem que ficar ali o mais próximo possível de 1, seria o perfeito. Quando uma mulher divide o LH pelo FSH e o valor dá 1, perfeito, ótimo, ideal, fantástico, tá bom? Então, na síndrome de ovário policístico, esta relação LH e FSH, ela é mais elevada, normalmente de 2
né, acima de 2 ou até mesmo acima de 3. Perfeito? Muito bem. Depois que eu acompanho ali essa relação, a LH-FSH, mulheres de síndrome de ovário policístico e com peso elevado, vamos lá. Olha que interessante, né? Existe uma relação direta, pessoal, em ganho de peso e síndrome de ovário policístico. Eu não queria entrar em detalhes, mas o ovário policístico, ele já foi em algum momento da evolução humana, ele já foi importante. Por quê? Existia o macho alfa e existia a fêmea alfa. A síndrome de ovário policístico é a mulher alfa, é a mulher que ela tem mais androgênios, mais hormônios androgênicos. Então, é uma mulher mais forte, é uma mulher que se impõe, é uma mulher, pessoal, que ela lidera. E o mais interessante, para quem já morou em república, sabe que quando nós montamos uma república de mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, cada menina que entra nessa república, ela chega com um ciclo. Em alguns meses, a república tá tendo o mesmo ciclo. Não sei se vocês já passaram por isso ou vocês sabiam disso, mas elas passam a ter o mesmo ciclo menstrual, porque tem a influência hormonal umas sobre as outras. Então, a mulher de ovário policístico, ela é uma mulher que nasceu para liderar. E as mulheres deixam ser lideradas por uma mulher de ovário policístico. Hoje, a gente não precisa disso mais. Isso não é necessário. Nós não estamos vivendo como milhares de anos atrás, que necessitava de um macho alfa ou uma fêmea alfa. Então, o ovário policístico, ele perdeu a sua função. E, normalmente, quando se perde a função, ela tem que desaparecer. Isso se chama heranças mendelianas, né? E aí, o que, que acontece, pessoal? Adaptações mendelianas à sobrevivência. Por que, que o ovário policístico, Luiz? Então, ele perdeu a função. Por que, que ele não desaparece? Por que, que ele vem aumentando ano após ano? Porque o sedentarismo, a má alimentação, o ganho de peso, né? A resistência à insulina vem aumentando nas meninas. E sim, o ganho de peso, sedentarismo, resistência à insulina podem sim ajudar a desenvolver mais síndrome de ovário policístico. A vida moderna ajuda a nós termos mais mulheres com síndrome de ovário policístico. A primeira relação que a gente avalia é o LH e o FSH, e o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, né, o AMH, é uma glicoproteína, tá? E aí nós temos a seguinte questão: o hormônio antimileriano, ele é muito utilizado para avaliação de reserva ovariana, tá? Então, quando ele está baixo, é um sinal que a reserva ovariana dessa mulher está baixa. Isso pode acontecer na menopausa, isso pode acontecer na endometriose, no lúpus, na insuficiência ovariana prematura, né? Em algumas doenças autoimunes, como tireoide, e quando o hormônio antimileriano, né, ele está elevado, né, olha só que legal, ele está alto, é geralmente um sinal de síndrome de ovário policístico, ou também, dependendo do caso, a endometriose. O normal do hormônio antimileriano é de 1,5 a 4. Acima de 4, nós temos ali o hormônio antimileriano como um indicativo, tá? Como um indicativo para ovário policístico. Abaixo de 1, já apresenta ali uma reserva ovariana baixa, e aí mais de 0,5 a 1, né? E abaixo de 0,5, muito baixa, então reserva ovariana praticamente inexistente. Então, o hormônio antimileriano alto, tá? É um indicativo de ovário policístico, principalmente com valores acima de 4. Perfeito? Muito bem. E o SDHA, Luiz? O SDHA, ele está relacionado diretamente com a idade, tá? E hoje nós sabemos que o SDHA, independente da idade,
acima de 300, a partir de 300, ele está envolvido com acne nas mulheres. E acima de 700, a partir de 700, hirsutismo, ou que nós chamamos de virilização, certo? Então, Luiz, e o ovário policístico? Porque a acne, Luiz, também está envolvida com o ovário policístico. Então, pessoal, para ovário policístico, mulheres de 15 a 30 anos, nós já consideramos um indicativo de ovário policístico, o SDHEA acima de 200. Acima de 200, pessoal, é o SDHEA de mulheres de ovário policístico. Eu estou mostrando para vocês valores de referência e já falando que é ideal, né? Não sei se vocês estão observando, mas eu estou mostrando os valores de referência e já mostrando para vocês o que mostra, né? As alterações e, ao mesmo tempo, falando, por exemplo, a mulher normal tem um SDHA abaixo de 200, né? Então, isso que é importante, né? Então, uma mulher de 15 a 30 anos, ela tem um SDHA abaixo de 200, e isso ajuda a não ter acne, a questão da oleosidade da pele, e, ao mesmo tempo, está relacionada à função muscular, à vitalidade, tá? O ovário policístico, pessoal, que nós vimos até agora, nós já vimos que ele tem uma maior relação LH e FSH, né? Quando eu divido o valor do LH por FSH, isso mostra diretamente que acima de 2, 3 está envolvido com ovário policístico. Perfeito? Bom, isto promove anovulação, isso está relacionado à maior produção de hormônios androgênicos, resistência à insulina, e essa resistência à insulina diminui a SHBG. No ovário policístico, pode ocorrer também o aumento de IGF-1, de um fator de crescimento semelhante à insulina, que está envolvido com acne. O IGF-1 também está envolvido na fisiopatologia da acne, perfeito? E o mais interessante hoje, pessoal, que quando nós estudamos o IGF-1, ele aumenta os receptores de hormônios androgênicos. Então, ele pode facilitar, por exemplo, a queda capilar da mulher de ovário policístico, que é a alopecia androgenética, tá? Isso quer dizer que é importante avaliar este exame, tá bom? Quando a gente fala da insulina, eu gosto de trabalhar com o OMA-IR. Luiz, o que é o OMA-IR? É um marcador de resistência à insulina. O ideal é ficar abaixo de 2,15, né? O pessoal fala assim, o OMA-IR tem que ficar inferior a 2,15. Na verdade, o ideal é abaixo de 2. O que o pessoal não conta? Que o OMA-IR é diretamente proporcional ao nível de insulina. Então, se você tem um OMA-IR de 2, por exemplo, não tem como você considerar uma insulina de 20, de 15, de 17 normal. Isso é um erro, pessoal. Os valores de referência da insulina falam que a insulina é normal de 3 a 25. Se você pega num gráfico, né? Se você pega um gráfico e analisa, porque eles são grandezas diretamente proporcionais, não tem como um OMA-IR abaixo de 2,15 ter uma insulina de 20. Não tem como. Isso mostra que alguma coisa está errada no valor de referência. Então, o ideal, pessoal, da insulina é uma insulina entre 2 e 6 e um OMA-IR abaixo de 2. Isso para você não ter ganho de peso, isso para controlar o ganho de gordura corporal. E no caso das mulheres de ovário policístico, vai ajudar a controlar a fisiopatologia, né? Bom, mas também é importante, pessoal, a dosagem do IGF-1. O IGF-1, pessoal, ele também é um hormônio que ele é muito, a variação dele é muito grande devido à idade.
inclusive em crianças. O IGF-1 é maior do que em adultos, por causa do desenvolvimento de tecidos e dos ossos, do crescimento. O IGF-1 é diferente entre homens e mulheres também, mas basicamente, pessoal, o IGF-1 ideal, ele tem que ficar entre 120 e 160 nanogramas por ml. Acima de 160, o IGF-1 está envolvido com risco para o desenvolvimento de neoplasias. E abaixo de 120, o IGF-1 está envolvido com sarcopenia, com perda de massa muscular. Vocês viram aqui, pessoal, que a SHBG no ovário policístico ela está reduzida? Eu mostrei desde o primeiro slide para vocês. E quando a SHBG, quem que é a SHBG, Luiz? É uma globulina transportadora de hormônios sexuais. Testosterona, estradiol, eles ficam ligados à SHBG e conforme esses hormônios vão diminuindo na corrente sanguínea, a SHBG vai liberando a testosterona ligada nela, o estrógeno, para manter os níveis normais. Então, ela também acaba que quase que funcionando como uma reserva para a manutenção dos níveis plasmáticos. A grande questão é que toda vez que o indivíduo tem resistência à insulina, a SHBG diminui. Por quê? Porque a resistência à insulina, ela sinaliza lá no fígado uma baixa produção de SHBG. A SHBG é produzida no fígado. E toda vez que eu tenho resistência à insulina, eu produzo menos SHBG. Qual é a regra? SHBG baixa, aumento de testosterona livre. Se eu tenho mais testosterona livre, eu tenho mais testosterona para se ligar aos receptores. E eu também tenho mais testosterona para ser convertida a DHT, que é a virilização. Então, a SHBG para as mulheres, em valor de referência, ela fica entre 21 e 157, né? Mas o ideal, o mundo perfeito, é o mais próximo possível de 65. SHBG alta, SHBG de 100, 110, 180, 130, normalmente é para mulheres que usam anticoncepcional. O anticoncepcional, ele aumenta a síntese de SHBG, perfeito? Então, o ideal, o perfeito, é uma SHBG mais próximo possível de 65. Abaixo disso, já é um indicativo, por exemplo, de síndrome de ovário policístico, porque eu vou estar aumentando testosterona livre. Perfeito? Olha só que interessante, então, pessoal. SHBG baixa, aumento de testosterona livre e aumento de DHT. Luiz, quais são os níveis ideais de testosterona para a mulher? A testosterona total para a mulher, de 17,55 a 50,41, é o valor de referência. O ideal para a mulher é a testosterona total, o mais próximo possível, entre 40 e 41. E a testosterona livre, que o valor de referência é entre 0,3 e 3,8, o ideal ali é manter a mulher entre 1 e 3. Eu sempre gosto de manter as minhas pacientes acima de 1. E isso daqui é bem interessante, pessoal, porque se vocês pegarem mulheres hoje, vocês vão ver como é difícil de encontrar mulher com testosterona livre acima de 1. Por isso que essa mulher é mais cansada, mais fadigada, tem baixa vitalidade, tá? Então, observe isso, acima de 1, tá? Testosterona livre. E a DHT, pessoal? A DHT para mulher tem valor de referência de 80 a 350. O ideal é manter ali o mais próximo possível de 200 a 250. Neste valor, a mulher tem os efeitos benéficos da DHT, massa muscular, a questões sexuais, e não tem os efeitos colaterais, a acne, virilização, queda capilar, que é a alopecia androgenética, perfeito? Então, o ideal é mais próximo entre 200 e 250 e a testosterona livre entre 1 e 3, tá bom? Acima de 1 já faz uma diferença incrível nessa mulher, tá? O ovário policístico, né?
ovário policístico, pessoal, olha só que interessante, a obesidade, mais resistência à insulina, mais hiperandrogenismo. Então, o ovário policístico está envolvido diretamente com ganho de peso, com aumento, né, do risco para o desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e até mesmo de risco de doenças cardiovasculares. Está envolvido com hipertensão, dislipidemia, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Então, por isso, nós também acompanhamos, além de acompanhar a insulina e o HOMA-IR, é importante na mulher de síndrome de ovário policístico estar sempre acompanhando a glicação. Você pode acompanhar a glicação por 2 exames. A frutosamina. O que é a frutosamina? É a frutose, que é um carboidrato redutor, ligado à albumina. Frutosamina, então, é um produto de glicação. Ele tem uma meia-vida de 15 a 20 dias no corpo humano. Isso quer dizer que eu consigo fazer no espaço de 30 dias, eu consigo fazer no início do mês e no final do mês e comparar. E já saber se as minhas estratégias de dieta ou suplementação estão fazendo efeito em controlar a glicação. E nós também temos a famosa hemoglobina glicada. O ideal da hemoglobina glicada é manter abaixo de 5,6, né? Quanto mais eu gosto de buscar ali 4, 4,1, 4,2 para os meus pacientes, manter o mais próximo possível de 4. O que é? É uma glicose ligada à hemoglobina, isso é hemoglobina glicada. Qual é a diferença? A diferença é que a hemoglobina glicada tem a meia-vida da hemácia, que é de 100 a 120 dias. Então, eu não consigo dosar a hemoglobina glicada 2 vezes dentro do mesmo mês. É jogar dinheiro fora. A hemoglobina glicada, eu preciso de um espaço de comparação de 3 a 4 meses para eu poder avaliar se realmente as minhas estratégias estão funcionando. O que eu faço, pessoal? O paciente vem para a primeira consulta, eu doso frutosamina e hemoglobina glicada. No final ali de 30 dias, para o retorno, ele vai trazer só frutosamina novamente. A hemoglobina glicada vai ficar para o retorno de 3 meses. Aí, lá no retorno de 3 meses, eu faço a hemoglobina glicada. No acompanhamento mês a mês, frutosamina. E por que isso é importante? Principalmente no começo do tratamento. Para eu saber como o meu paciente está evoluindo. Será que ele está seguindo certinho a dieta? Será que ele está suplementando corretamente? Será que eu já estou controlando essa taxa de glicação dele? E isso reduz os riscos cardiovasculares, né? Os riscos de desenvolvimento de doenças renais, por exemplo, tá? Então, a gente dosa a insulina, o HOMA-IR, e nós avaliamos a frutosamina e a hemoglobina glicada. Porém, pessoal, olha só, hoje a gente sabe que todas aquelas anormalidades que eu disse para vocês do controle de neurosinapses na relação negativa do hipotálamo estão alteradas. E isso promove uma alteração da liberação do hormônio gonadotrófico e promove um aumento da relação LH e FSH. E isso acaba implicando também, pessoal, na função ovariana e acaba implicando também nesse hiperandrogenismo que impacta sobre o tecido adiposo, e isso aumenta os níveis de leptina, e a leptina aumentada promove maior relação de LH e diminui os níveis de adiponectina. E isso está relacionado, por exemplo, ao ganho de peso. Então, pessoal, nas mulheres de ovário policístico, né, principalmente se essa mulher estiver apresentando ganho de peso, é interessante fazer a dosagem de adiponectina. O nível ideal de adiponectina, pessoal, está aqui, ó, entre 3,4 e 19,5. Um mundo perfeito é manter ali nos níveis entre 9 e 10, né? E a gente usa a adiponectina e dosa também a leptina, né? Para avaliar a questão da hiperleptinemia. Então, vejam que a leptina, pessoal, a hiperleptinemia, que é a resistência à leptina, é uma grandeza diretamente proporcional ao índice de massa corpórea.
Quanto maior o nível de massa corpórea, né, maior os níveis de leptina. A leptina, para homem, em valor de referência, está envolvida direto com IMC de 18 a 25, para as mulheres também, para homem de 2 a 5,6 e para mulher de 3,7 a 11. Mas, na verdade, pessoal, o valor ideal para homem é de 3 a 5 e para mulher de 5 a 10. Esses são os valores ideais da leptina. Lembrando que a leptina favorece, então, a fisiopatologia, né, dos níveis de LH, principalmente aumentando a relação LH-FSH. Também é importante, pessoal, por causa do risco cardiovascular, a inflamação, avaliar, pessoal, o nível de vitamina D nas mulheres de síndrome de ovário policístico, tá? Porque a deficiência de vitamina D está diretamente envolvido ao avanço da arteriosclerose, das doenças cardiovasculares, né? Então, o que eu faço? Eu doso essa vitamina D do paciente. Eu considero toda mulher de síndrome de ovário policístico uma mulher inflamada, e eu vou mostrar já para vocês isso, tá? Essa mulher é considerada uma mulher de inflamação crônica, de baixo grau. Então, seguindo aqui uma recomendação da Sociedade Americana de Endocrinologia, eu gosto de manter essa mulher com nível de vitamina D próximo de 80, tá? E aí, pessoal, eu faço um cálculo. Nunca deixo, olha só que interessante, pessoal, para mim não existe vitamina D abaixo de 40. Não existe. Por quê, Luiz? Porque abaixo de 40 cai cabelo. E a mulher de síndrome de ovário policístico, ela experimenta a queda capilar por causa dos níveis de andrógeno. Então, normalmente, a mulher de síndrome de ovário policístico, ela vem acompanhada de alopecia androgenética. E se essa vitamina D estiver baixa, isso vai intensificar a queda capilar. Perfeito? Então, nunca abaixo de 40. Aí eu doso a vitamina D nessa mulher e faço um cálculo, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Neste cálculo, eu consigo usar para saber o quanto que eu vou suplementar de vitamina D na minha paciente. Então, 40 é o nível mínimo, eu não quero ter o nível abaixo. 80 é o meu alvo terapêutico, porque eu considero ela inflamada. Valor do laboratório é o valor do exame, é a dosagem que eu faço, multiplicado pelo peso que a paciente está apresentando. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, ó. 40 vezes 80, menos 22,9, a minha paciente tinha 22,9 de vitamina D na corrente sanguínea e pesava 78,6 quilos. Fazendo esse cálculo, eu achei que minha paciente precisa de 179.522 UI. Eu pego esse valor e divido por 30 dias. E aí eu encontro a dose diária de vitamina D que deve ser suplementada na paciente para ela sair de 22 e alcançar o meu nível terapêutico. Bom, eu faço isso, essa suplementação, durante 2 meses, refaço o exame e avalio o nível da paciente novamente. Se ela atingir o nível, eu uso dose de manutenção. Luiz, o que é dose de manutenção? É metade da dose que você usou no tratamento. Perfeito? Eu uso como dose de manutenção. A cada 2, 3 meses, eu vou lá e doso para saber como está o nível dela novamente. Perfeito? Luiz, se não aumentou, você faz 2 meses, dosou, não aumentou, eu refaço o cálculo e ajusto a dose frente àquilo que ela está apresentando novamente na corrente sanguínea. Muito cuidado com doses muito altas de vitamina D, pessoal, porque poucas pessoas falam, mas existem formas irregulares da vitamina D que são produzidas no nosso corpo e que são acumulativas e são pró-inflamatórias. A 24,25, a 1,24,25, a 1,23,25, são formas de vitamina D irregulares que nós chamamos. A vitamina D que nós queremos é a 1,25. É a 1,25 de hidroxicolicalciferol. Essa é a vitamina D que realmente importa para nós.
então eu não quero as formas irregulares da vitamina D. Então, muito cuidado em achar que é dose alta para todo mundo ou que vitamina D é inofensiva, tá? Muito bem. A mulher de síndrome de ovário, quando você usa doses mais altas de vitamina D, é interessante também suplementar no paciente a vitamina K2 e magnésio como fatores de proteção para que não ocorram as calcificações irregulares, tá? Na mulher de síndrome de ovário policístico, é importante a gente melhorar a dieta, principalmente a ingesta de verduras, legumes, frutas, de alimentos que sejam anti-inflamatórios, ricos em compostos fenólicos, controlar a ingesta de carne vermelha, de derivados de frutos do mar, né? Cuidado aí com alimentos mais pró-inflamatórios. Por quê? A inflamação na mulher de ovário policístico, ela é presente e a dieta pode piorar esse quadro, aumentar mais o estresse oxidativo, mais a inflamação e isso vai resultar em mais resistência à insulina e piora de toda a fisiopatologia. Então, aqui vocês estão vendo que você pode controlar os marcadores inflamatórios, avaliar, acompanhar marcadores inflamatórios na mulher de síndrome de ovário policístico. O primeiro e o segundo, vocês acompanham pelo hemograma. Quando você realiza o hemograma na paciente, o hemograma é dividido em duas partes. O eritograma, que avalia a série vermelha, e o leucograma, que avalia a série branca, né? São as células de defesa. Lá no leucograma, você tem valor de neutrófilos, linfócitos, né? E o primeiro marcador que vocês estão aprendendo aqui, ó, é a relação NLR, ou relação neutrófilo-linfócito. Você pega o valor do neutrófilo e divide pelo valor do linfócito. Esse valor tem que ficar abaixo de 3 para não ser considerado que a pessoa está inflamada. Luiz, o meu hemograma não aparece neutrófilo, mas eu tenho certeza que aparece aí segmentados. E aí você usa o valor dos segmentados quando não aparece escrito neutrófilos, perfeito? Bom, depois nós temos um outro marcador também no hemograma, PLR, né? PLR, pessoal, não é apenas participação nos lucros, né, da empresa. PLR é a relação plaqueta-linfócito. Você pega a contagem das plaquetas e divide pela contagem de linfócitos. O ideal para mulheres de 18 a 50 anos é ter essa relação plaqueta-linfócito entre 113 e 145. É um ótimo marcador de inflamação. E por último, pessoal, o PCR, a proteína C reativa. O ideal, pessoal, é você fazer o ultrassensível. E no ultrassensível, o PCR tem que dar abaixo de 0,1. Agora, se você não pode fazer, ou na sua cidade você não tem disponível ultrassensível, faça o PCR quantitativo. E aí, pessoal, o PCR quantitativo, ele tem significado clínico em todos os valores. O ideal, o mundo perfeito, é abaixo de 1. Acima de 1, risco cardiovascular, uma inflamação crônica de baixo grau. Acima de 2, você já tem um processo inflamatório. E acima de 10, você tem um processo inflamatório ativo, provavelmente uma infecção bacteriana. Perfeito? Então, no quantitativo, abaixo de 1 e no ultrassensível, abaixo de 0,1. Perfeito? Por que a relação plaquetas-linfócitos pode ser usado como processo, como marcador de inflamação? Porque no processo inflamatório no nosso corpo, nós temos uma alteração da contagem de plaquetas. E isso faz com que essa relação plaqueta-linfócito se altere. Esses marcadores, pessoal, eles são ótimos marcadores inflamatórios, mas eles não significam somente isso.
tá bom? Eles têm outros significados também, inclusive em pacientes oncológicos. Muito bem. Evoluindo, a mulher de ovário policístico, então, pessoal, ela também apresenta mais estresse oxidativo, mais glicação, como nós já vimos. Ela apresenta hiperinsulinemia, que leva a aumento de TNF-alfa e de interleucina 6, mas isso também está envolvido com ADMA, a formação da dimetilarginina simétrica, que é um marcador de risco cardiovascular. Nós podemos dosar o TNF-alfa. O TNF-alfa, pessoal, que é o fator de necrose tumoral alfa, ele tem que ficar abaixo de 8,1. Quando o TNF-alfa ele aumenta, pessoal, ele causa mais resistência à insulina. Porque o TNF-alfa, quando ele se liga ao seu receptor, ele estimula uma proteína, né, chamada runquinase ou junsquinase, né, que inibe a fosforilação do receptor de insulina. Então, o TNF-alfa, ele é responsável por resistência à insulina. Um outro marcador importante, pessoal, é a principal interleucina de inflamação crônica, de ganho de peso, obesidade, que é a interleucina 6. A interleucina 6, pessoal, ela tem que ficar abaixo de 3,4. E aí, pessoal, tanto a interleucina 6 quanto o TNF-alfa tem uma regra: quanto mais baixo, melhor. Então, por exemplo, eu dosei a minha interleucina 6. A minha interleucina 6 está em 3,2. E uma amiga minha está em 3. Está em 2,9. Quem está melhor? A minha amiga, porque a interleucina dela está em 2,9 e a minha está em 3,2. A dela está mais baixa do que a minha. Isso mostra que ela está menos inflamada do que eu. Então, aqui ainda existe a regra de quanto mais baixo, melhor. Perfeito? Bom, vocês estão observando que essa mulher de síndrome de ovário policístico, ela apresenta muitos marcadores de risco cardiovascular, de dislipidemia, né? Aqui vocês observaram que ela tem uma redução da produção do óxido nítrico, né, para vasodilatação. Então, temos que observar o nível de homocisteína desses pacientes, perfeito? Então, é sempre importante, pessoal, na mulher de síndrome de ovário policístico, a dosagem também de homocisteína. E aí temos uma questão: os valores de referência trazem para nós que a homocisteína para homens ideal é de 5,4 a 16,2 e para as mulheres de 4,4 a 13,5. Mas o pessoal esquece, pessoal, que a homocisteína é um marcador de risco de mortalidade cardiovascular. E os estudos mostram também que a homocisteína está envolvida com queda capilar, né? Tanto para homens quanto para mulheres de ovário policístico, na alopecia androgenética. Isso quer dizer, pessoal, que pensando em risco de mortalidade, pensando em manifestações clínicas, o ideal da homocisteína é 9, tá? Não é 0. Gente, não pensem que homocisteína tem que ser 0. A minha homocisteína está perfeita, é 0. Não, você está ruim. Não pode ser 0, porque isso mostra hipometilação e você vai ter um risco para desenvolvimento de neoplasias. Então, o ideal da homocisteína, pessoal, é ficar abaixo de 9 até 3, né? 3,5, né? Entre 3,5 e abaixo de 9. Esse seria o mundo perfeito para o nível de homocisteína, pensando em baixo risco cardiovascular, baixo risco de desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas e neurodegenerativas, tá? E existe ainda, pessoal, um novo marcador de doença cardiovascular que é feito no Brasil, da dimetilarginina simétrica. A ADMA é formada, pessoal, pelo estresse oxidativo, pelo processo inflamatório, é uma alteração da arginina, é uma forma irregular que inibe a enox, que é a enzima que leva à formação do óxido nítrico. Então, quando eu tenho a formação do ADMA no meu organismo,
Isso mostra que eu tenho maior estresse oxidativo, maior risco de agregação plaquetária, oxidação de LDL, marcadores inflamatórios, mais adesão dos monócitos nas paredes do vaso, vasoconstrição e avanço da arteriosclerose. Então, você pode dosar ADMA hoje no Brasil, esse exame já existe no Brasil, quem está em São Paulo consegue encontrar, você consegue dosar por R$160, tá? ADMA, o valor de referência é de 0,26 a 0,64, e o ideal de verdade é ficar abaixo de 5, de 0,5. Abaixo de 0,5 é o mundo perfeito de baixo risco cardiovascular. Perfeito? Porém, a mulher de síndrome de ovário policístico é uma mulher que sofre de estresse oxidativo, é uma mulher que pode apresentar disfunções mitocondriais, alterações do metabolismo energético, e isso faz com que essa mulher tenha maior formações de radicais livres, tanto de oxigênio quanto de nitrogênio. Então, nessas mulheres, eu gosto de dosar a glutationa eritrocitária, que avalia o nível de glutationa nas células vermelhas, que estão envolvidas diretamente com atividade antioxidante, né? E também gosto de avaliar como marcador do estresse oxidativo o malondialdeído, o MDA. O malondialdeído, ou de aldeído malônico, é um produto da peroxidação lipídica. Então, quanto mais alto o MDA no plasma, maior é o dano oxidativo que a gente apresenta. Valor de referência do malondialdeído é abaixo de 4,8. E no caso da glutationa eritrocitária, o nível ideal é ela ficar, na verdade, de 5, né, acima de 5 até 13,2. Abaixo de 5, ela já é considerada em deficiência, tá bom? Muito bem. E existe também a avaliação, pessoal, na mulher de ovário policístico, das alterações da microbiota intestinal. Hoje nós sabemos, pessoal, que a síndrome de ovário policístico tem uma relação direta com quadros de disbiose, que promove ali que promove o leaky gut, a hiper, né? Você tem ali a passagem, né, de LPS para a corrente sanguínea, promovendo uma resposta pró-inflamatória, que auxilia na resistência à insulina, na redução da SHBG, né? E temos uma diminuição das encretinas, como GLP-1, PYY, e isso diminui ali, né, o controle, né, a atividade anorexígena. Então, eu tenho um aumento do apetite, né? E uma redução de grelina, que também auxilia no aumento da LH. Então, existe uma relação direta da disbiose com essas alterações hormonais que estão acontecendo no ovário policístico. Perfeito? E os estudos também mostram, pessoal, que frente a essa disbiose, essas alterações pró-inflamatórias, nós temos um aumento do TMAL, que é a N-trimetilamina oxidada, que está envolvida diretamente, pessoal, com arteriosclerose, com doenças cardiovasculares e renais. E isso tudo, claro, também por uma dieta ocidental, uma dieta em alta concentração de proteína animal, favorecendo, então, a formação da N-trimetilamina, que está relacionada diretamente ao ganho de peso da paciente com síndrome de ovário policístico. Pensando, então, no intestino, pessoal, nós temos alguns exames para avaliar essa disbiose. A primeira coisa que eu gosto de avaliar no meu paciente, é claro que eu gosto de avaliar a escala de Bristol, né? Então, eu gosto de pedir para o paciente para ele sinalizar a escala de Bristol, que é ali principalmente frente à aparência, né, das fezes desse paciente. Isso já dá um indicativo do quadro, né, clínico e da relação de disbiose do paciente. Mas eu gosto de avaliar também a gengiva do paciente. A periodontite é uma doença inflamatória da gengiva que ocorre por uma disbiose da cavidade oral.
A periodontite é uma doença crônica, ela não tem cura, o paciente vai ter que gerenciar ela para sempre. Quem cuida da periodontite é um dentista periodontal. Mas a periodontite, ela se desenvolve por comportamentos ruins do estilo de vida, como o tabagismo, consumo excessivo de refrigerantes, a má alimentação, e isso favorece essa desbiose. Então, a periodontite é um sinal de desbiose. Então, também peça para avaliar a gengiva do paciente. E na urina, eu gosto de solicitar o Indican-U, ou Indi-U. Na verdade, o Indican é um produto da decomposição do triptofano no intestino pela microbiota e é um marcador de enterites, de obstrução intestinal, de ilho paralítico, de neoplasias gastrointestinais. O Indican-U, ele é formado no intestino, ele é absorvido, não tem função nenhuma, não vai ser usado no nosso corpo para nada, mas ele é eliminado, ele é excretado pela urina. Então, a concentração dele na urina é diretamente proporcional ao grau de desbiose que o paciente tem. Então, ó, de 11 a 20, desbiose grau 1, de 21 a 40, desbiose grau 2, e acima de 40, desbiose grau 3. Perfeito? Meu paciente pode ter desbiose e não ter o intestino inflamado, porque ainda essa desbiose não promoveu ali o leaky gut, a hiperpermeabilidade intestinal. Então, toda vez que eu doso o Indi-U ou Indican, eu também gosto de dosar nas fezes a calprotectina fecal. Porque se o meu paciente estiver com a calprotectina fecal acima de 50, é sinal que ele está com inflamação, que ele está com leaky gut. Porque a calprotectina fecal, ela é uma proteína liberada por leucócitos que se infiltram nas microvilosidades intestinais devido à inflamação, ao quadro ali dos desequilíbrios intestinais. E isso mostra que eu tenho uma inflamação intestinal e isso é leaky gut, isso é hiperpermeabilidade intestinal, tá? Então, sempre que doso Indican, eu doso calprotectina fecal. E, por último, o exame mais novo, né, que é menos de 2 anos, que a gente consegue dosar ele no Brasil também por R$180, R$230 em São Paulo a gente dosa, que é a trimetilamina oxidada. A trimetilamina, pessoal, ela é formada na microbiota intestinal pelo consumo excessivo de proteína animal, de embutidos, de derivados ali, né, de frutos do mar, consumo excessivo de ovo, de derivados lácteos. Essa trimetilamina é formada pelo excesso de carnitina e colina desses alimentos. Essa trimetilamina ela é absorvida, chega no fígado e é oxidada, formando a N-trimetilamina oxidada, que é responsável pelo avanço da arteriosclerose. Né? Por isso que na mulher de ovário policístico é muito importante uma dieta mais vegetalizada, uma dieta mais rica em frutas, legumes, verduras, muita água, né? Hoje a gente sabe que a N-trimetilamina oxidada, ela é um reflexo da desbiose, do leaky gut, da hiperpermeabilidade intestinal, e os estudos mostram que a N-trimetilamina, pessoal, ela é pior do que até mesmo a homocisteína no risco cardiovascular. A N-trimetilamina está envolvida com doenças coronarianas, hipertrofia ventricular e doenças renais a longo prazo. A N-trimetilamina, pessoal, tem como valor de referência inferior a 6,2. Vocês estão vendo aqui, ó, o laboratório coloca que o valor de referência é acima de 6,2. Mas, gente, pensem comigo, quando eu pego o gráfico e venho aqui em 6,2, a curva já está ascendente. Então, 6,2 não é bom. O bom é pegar aqui embaixo. Então, o ideal, pessoal, o ideal da N-trimetilamina na dosagem é estar abaixo de 5.
né? Então, o mundo perfeito é abaixo de 5, não abaixo de 6,2. Perfeito? Então, é um ótimo marcador de desbiose, é um ótimo marcador ali, tem, inclusive também sobre questão de leaky gut e do risco cardiovascular. E os estudos mostram que na mulher de ovário policístico, esse marcador pode estar aumentado. Perfeito?